Vamos agora fazer uma revisão rapidinha de permutação, porque a gente trabalhou de maneira bem elementar, não é? Essa questão, esses desenhos foram retirados lá da plataforma, vocês já viram. A questão se refere a crianças que estão posicionadas para uma foto e ele pergunta lá no final quantas permutações existem para o conjunto dessas 6 crianças. A gente sabe que se a criança quiser, ela pode tirar a foto numa posição diferente ou em meio a outro colega ou nas laterais, por exemplo, esse de boné pode vir para a ponta. E a gente sabe que dependendo da posição que a gente estiver na foto, logicamente o efeito visual vai ser diferente. Então, quando a gente trabalha com essa condição aqui, que são pessoas que são únicas, logicamente então não existe repetição, se a gente tem uma situação apenas de trocar de lugar, que é o que a gente vê na fila de um banco, na fila da escola, quando a gente está na posição de lanche, ou quando a gente está em qualquer outro ambiente, no hospital, para marcar uma consulta. Então, qualquer situação em que a gente esteja em fila, em formato de fila, refere-se à permutação. Trocar de lugar é permutar. Então, se aqui tem 6 pessoas, logicamente eu terei a possibilidade de o P6, né? Se fossem 10 crianças, seria P10. E assim vai. A representação da permutação é com o P6, que refere-se ao 6 fatorial, e para desenvolver o fatorial é só multiplicar desde o número dado até o número 1 em ordem decrescente, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, e consequentemente a gente fazendo a multiplicação vai chegar ao resultado possível, que são 720 possibilidades. Então, se essas crianças trocarem de lugar, a gente terá a condição de ter 720 fotos diferentes. Essa é a permutação simples. Outra coisa que a gente tem, outro exemplo que foi colocado foi esse aqui. Uma pessoa sai de casa para ir ao supermercado, ele representa o supermercado por S, para ir para a feira, F, para ir para o banco B, e para um mecânico, consertar seu carro, ele representou por M, né? E aí diz, esta pessoa pode realizar estas 4 tarefas em qualquer ordem, então não tem obrigatoriedade de ir primeiro ao banco, ou primeiro à feira, ou primeiro consertar o carro, ele pode escolher para onde vai. E ele pergunta de quantas maneiras ele pode então fazer essas escolhas, né? Então é interessante aqui que ele vai trazer para a gente a caracterização com letras. Então vamos supor que a gente siga essa ordem. Primeiro ele foi ao supermercado, depois ele foi à feira, depois ele foi ao banco e depois ele foi consertar o carro lá no mecânico. Então veja que ele não vai 2 vezes para o mesmo lugar. Aqui ele vai uma única vez para cada lugar. Não aparecem letras repetidas que estão representando os nomes, né? Para a gente ganhar tempo. Então, se eu posso escolher, então eu poderia, por exemplo, escolher primeiro ir ao mecânico, depois ir para a feira, depois eu ia para o supermercado e só depois ia para o banco. Essa daqui é outra possibilidade, né? Ou então, primeiro eu ia ao banco tirar dinheiro para depois gastar na feira, né? Para depois gastar no supermercado e para depois pagar o mecânico. Então, veja, eu estou permutando, trocando as letras de lugar, tá? Então, nesse caso, quantas opções eu tenho, né, de lugares para ir? São quantos os componentes dessa sequência representados por letras? São 4, não é? Então, eu vou permutar 4 elementos. Se não tem repetição, então vai ser o simples, que é o 4 fatorial. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 3 vezes 2, 6, 6 vezes 4, 24. Então, tem 24 possibilidades de fazer esse trajeto, né? Ou de me deslocar para resolver as situações particulares, tá? Lembrando que acontece muito essa presença de letras. A gente conversou sobre isso com relação, por exemplo, a placas de carro, não é? Só que aqui não temos situações de repetição. Por isso que a gente contou e calculou logo a permutação, ou todas as permutações possíveis, certo? Outra situação aqui que a gente vai ver é com relação à permutação com repetição, tá? Permutação com repetição, tá lá para vocês verem, né? Então, qual foi o exemplo que ele deu para a gente? Eu vou logo para o exemplo, tá? Que tem lá no Educa. Ele colocou aqui a palavra ovo, foi o primeiro exemplo que ele disse para vocês. Veja, se eu trocar esse O daqui com esse O daqui, né? O resultado final não vai se alterar, o resultado final é o mesmo, eu tenho repetição. E qual foi a forma de permutação com repetição que a gente viu? Então, eu vou considerar o todo, quantos elementos eu tenho, vou colocar em cima e vou dividir pelas repetições. Vamos para cá, então. Resolvendo essa situação. Se eu quero permutar as palavras ou formar o anagrama da palavra ovo, quantas possibilidades eu terei, então? Então, a permutação, ela vai trazer inicialmente o total de elementos que eu tenho para permutar. Quantos elementos são? São 3, né?
e vou dividir pelo total de repetições. Nesse caso, eu tenho quantas letras repetidas? O O. O O apareceu quantas vezes repetidas? 2 vezes. Então, aqui eu vou dividir pelo 2, tá? Então, o total de permutações, 3 fatorial, e o total de repetições de letra, ou a letra O está repetida 2 vezes, 2 fatorial, tá? Lembrem até que a gente colocava, para facilitar, vou escrever aqui em cima, os números. Então, a gente colocava a permutação de quantos elementos? 3, e quantas letras repetidas? 2. Aí a gente colocava até aqui sobrescrito. E a maneira de resolução, então, o total em cima e as repetições embaixo, quer dizer. Então, a permutação será o desenvolvimento do valor de cima até o de baixo. Então, vai ser 3 vezes 2 fatorial. Eu vou parar no de baixo para cancelar, porque eu ganho tempo. Então, quantas permutações são possíveis, ou quantos anagramas são possíveis? São possíveis 3. Quando a gente tem uma situação com mais repetição, vou puxar para aqui para vocês verem, né? Por exemplo, a palavra permutação. Eu vou colocar aqui a palavra banana. Né? Então, nesse caso aqui, para fazer a permutação, a gente tem a letra A 3 vezes e a gente tem a letra N 2 vezes. Então, é uma permutação com repetição. Então, a permutação, ela vai trazer quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5, 6. A permutação de 6 elementos, a gente vai ter repetição de quantas? A gente vai ter repetição da letra A 3 vezes, então 3A, e a letra N quantas vezes? 2 vezes, 2N, né? A gente pode fazer assim para facilitar. Deixa eu virar a posição do papel para ficar melhor para vocês. Acho que assim fica, né? Então, a gente vai colocar primeiro o total de possibilidades, que é o 6, e divide pelas repetições, 3 fatorial e 2 fatorial. Nesse caso, eu só vou poder cancelar um deles, né? Não dá para desenvolver para chegar aos 2. Então, vamos desenvolver até o maior? Se eu escolher até o menor, não vai ter diferença. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. Parei aqui no 3 fatorial para cancelar aqui, tá? E esse que sobra, eu tenho que desenvolver até um 1, né? Então, nesse caso, vai ficar, repetindo, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3, parei no 3 porque eu quis cancelar esse, né? E o 2, o que fica com fatorial, eu tenho que desenvolver, tá? Então, nesse caso, vai ficar 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120, dividido por 2, que vai ser igual a 60. Então, se eu quiser trocar as letras da palavra banana, como tem repetição, eu tenho que lembrar que tenho que dividir pelos valores, né, correspondentes às letras repetidas. Eu teria aqui um total, então, de 60. Depois, a gente tem ainda a situação correspondente à permutação circular, tá? Eu vou trazer novamente para vocês o desenho. Veja, quando a gente tem aqui a situação de crianças em fila indiana, como a gente chama, é uma situação de permutação simples. Mas se essas crianças aqui, elas fossem se organizar em círculo, qual é o diferencial? Então, veja, vamos pensar que são 6 crianças, né? Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou colocar que essa criança, vamos supor que a criança que está nessa posição é esse menininho aqui de boné, tá? Então, se esses meninos estão brincando ou fazendo alguma atividade e eles estão colocados de uma forma circular, de repente, esse menino não quer mais ficar aqui, ele quer trocar de posição. De quantas maneiras, então, ele poderá fazê-lo? Será que é a mesma situação de estar em fila, nesse formato de fila indiana? A gente sabe que não. Por quê? Quando ele quiser ou pedir para um colega trocar de lugar com ele, nessa atividade agora, para um contexto diferente, aqui a gente falou de tirar uma foto, aqui a gente está falando de estar em círculo para desenvolver alguma atividade. Então, quantas possibilidades ele tem de troca? Esse menininho aqui, ó, ele pode vir para este lugar, para este, para este, para este e para este. Mas quando chega aqui, ele volta para uma posição inicial que já foi ocupada. Então, veja que quando ele está em círculo, a gente vai ter uma posição a menos, tá? Então, a gente estudou que quando a gente tem uma situação de permutação em condição circular, a gente vai ter um quantitativo a menos. Se são, então, 6 crianças, eles estão em círculo, ao invés de calcular o P6, eu vou fazer o P5, porque diminui uma posição. Então, no caso, para saber de quantas maneiras diferentes esse menino pode ficar ou quantas possibilidades de lugar ele pode ocupar em um círculo, eu não vou ter P6, porque quando ele muda de posição no círculo, eu vou ter uma condição a menos. Não é isso? Eu vou calcular, então, o P5, que vai ser o 5 fatorial, que vocês sabem calcular muito bem qual o valor que vai dar.